Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Espero que sim. Nós vamos dar início a uma nova unidade, que é a unidade 5. E nessa unidade 5 nós vamos falar sobre a literatura, né? É uma área que eu gosto muito dentro da língua portuguesa. E aí a gente vai ter dois objetivos. Um deles é reconhecer textos do trovadorismo, né? Que é uma escola literária. Nós vamos entender, né, essa questão das escolas literárias, tanto aqui no Brasil quanto na Europa no mundo, né? E citar e identificar gêneros de textos literários, tá bom? Se a gente já estudou essa questão dos tipos de textos, né? Tipos textuais, nós vamos começar a entender gêneros de textos literários, tranquilo? Então vamos lá. Qual que é o conceito de literatura? Toda forma de arte possui elementos específicos de expressão. A palavra é a matéria básica da literatura, feita com as mais diversas finalidades, ou seja, a literatura, qual que é a função dela, né, dessa literatura? É entreter, emocionar, expressar sentimentos, né? Então, através da literatura, tanto das escolas literárias quanto os livros, né, que a gente lê, os livros atuais, tudo isso tem esse intuito, né, de entreter as pessoas, né, de fazer sonhar. Eu brinco com os meus alunos menores que a gente usa os livros para sonhar, né? E aí, dentro dessa literatura, a gente pode explorar os recursos da linguagem verbal e nós vamos criar efeitos assim que às vezes a gente nem imagina, né, que possa acontecer, beleza? E também, às vezes a gente acha que é uma ideia de que a literatura é uma arte da escrita, né? Mas, na verdade, mesmo os povos que não possuem escrita desenvolveram literatura sob forma oral, né? Ou seja, às vezes com cantigas, né? Igual no trovadorismo a gente vê muitas cantigas. E a gente percebe que às vezes não há coisas escritas, né? Graficamente. Mas dá pra gente perceber que a literatura, mesmo que não tenha, né, coisas escritas, a gente consegue entender e ver que a arte não se limita apenas à escrita, né? E aí, dentro da literatura, nós vamos ter gêneros literários. Nós temos os gêneros textuais, né? Ou seja, narração, nós temos o conto, a crônica, e dentro da literatura nós vamos ter os gêneros literários, beleza? E aí, de acordo com as características da forma e do conteúdo das obras literárias, elas podem ter três classificações: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Deixa eu grifar aqui para vocês essa parte. Conforme as características da forma e do conteúdo das obras, né, elas podem ser classificadas em três gêneros. Vamos mudar a cor aqui. O gênero épico, o gênero lírico e também nós vamos ter o gênero dramático. O gênero épico é representado por textos em que o narrador conta as façanhas de um herói, né? Ou seja, quando tem histórias que falam sobre grandes heróis, né? Aquela fantasia do herói, a gente vai usar o gênero épico. Então, se a gente grifou aqui de roxo, né, o gênero épico, vamos grifar também aqui, ó. O gênero épico é representado por textos em que o narrador conta as façanhas de um herói. Já o gênero lírico, né, ele pertence aos textos em que predomina a expressão do eu, numa espécie de confissão plena de sentimentos e emoções. Ou seja, no gênero lírico, o narrador ele toma, né, a história, né, para ele, né. Vamos pensar no sentido egoísta, né, a expressão do eu. Vamos grifar essa parte aqui. É importante também que vocês façam essas anotações. E o gênero dramático, que foi a cor verde, né, que eu coloquei, engloba os textos feitos para serem representados diante de um público por um ou mais atores, né? O gênero dramático normalmente a gente vê nas novelas, né? Lembra lá da dramaturgia, né? Às vezes quando o pessoal vai falar sobre novelas, a gente fala sobre dramaturgia, né? As pessoas que escrevem também são os dramaturgos, né? E aí vamos agora entender, né, esse gênero épico mais detalhadozinho. O gênero épico, né? Ele é uma narrativa, né? É provavelmente a mais antiga das manifestações literárias. Ela surgiu quando os homens primitivos sentiram necessidade de relatar suas experiências centradas na dura batalha de sobrevida no mundo caótico, hostil e ameaçador. Ou seja,
O gênero épico, por que que ele é tão antigo, né? Porque antigamente, não que hoje não tenham guerras, né? Mas antigamente, muito antigamente mesmo, o pessoal vivia muito nessa questão de sobreviver através de guerrear, né? E aí eles pegaram e por isso que o gênero épico é tão antigo, né? Podemos imaginar os demais membros da tribo em torno de uma roda de fogo, ouvindo estes narradores que talvez mais gesticulassem e emitissem grunhidos do que articulassem verbalmente as suas histórias. Então vamos pensar aí que o gênero épico é muito antigo, né? E também ele fala sobre a questão desse herói, né? Dessas guerras. Podemos conceber também que algum desses ancestrais dos grandes escritores tivesse maior capacidade para contar suas aventuras do que seus companheiros. Talvez selecionasse melhor os fatos interessantes, né? Ou seja, esse pessoal que estava contando essa história, eles estavam sempre tentando enaltecer, né? As guerras, como é que eles matavam os animais ferozes, né? Às vezes como eles degladiavam ali com algum inimigo, né? É bem provável que eles produzissem também a ficção, né? Ou seja, através desses contos deles, né, dessas histórias de heróis, eles estavam construindo o gênero épico, ou seja, uma narrativa. E aí, nós temos os elementos aí essenciais, né? Temos o narrador, que é aquele que conta a história a um público, formado antes da invenção da escrita por ouvintes e mais tarde por leitores. Ou seja, antigamente, quando não existia essa questão da escrita, né, eles contavam a história, né, falada, né, oralmente. E aí depois, né, quando a gente começou com essa questão da escrita, né, de ter os livros, de ter os relatos, a gente começou a ter os leitores, né? E aí essas narrações, esses relatos, né, desses fatos, eles podem ser narração em primeira pessoa ou narração em terceira pessoa. Narração em primeira pessoa é quando a pessoa que participou da história, né, tá ali contando, né, as próprias vivências. Ou em terceira pessoa, né, quando ele está contando histórias, né, de pessoas que ele conhece ou que ele relatou alguma coisa, né, que um herói estava fazendo ali. E a história, né, é uma sucessão de fatos, né, e ele é bem organizado de uma forma coerente e lógica, beleza? Os personagens, né, são seres em gerais imaginários, que eles que protagonizam ali aquele enredo da história, né, aquela narrativa. O tempo, normalmente, ele vai ser cronológico, ou seja, tem início, meio e fim. Porque às vezes a gente vê em muitas obras o tempo psicológico, né? Ou seja, quando é uma coisa que vai e volta, né? A pessoa começa a história do final, né? E aí fica aquela bagunça. Às vezes a gente tem que sentar e tentar entender mesmo o que, que aquela história está falando. Mas nesse caso do gênero é porque é o tempo cronológico, tá bom? E o espaço é onde os personagens se movimentam, né? E o gênero lírico, o nome vem de lira, né? Lira era um instrumento e que existia lá na época dos gregos, né? Quando tem todas aquelas histórias dos gregos e aí existia a lira, né? Que a pessoa. Eu até tenho essa imagem aqui, gente. Deixa eu grifar para vocês. Esse instrumento, né, musical era uma lira. E aí por isso que o gênero lírico vem, né, deriva desse instrumento lira, né? Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram cantadas, separando-se o texto do acompanhamento musical. Ou seja, a poesia passou a apresentar uma estrutura mais rica, né? A partir daí, a métrica, o ritmo das palavras, a divisão em estrofes, a rima, a combinação das palavras foram elementos cultivados com mais intensidade pelos poetas, né? Um dos exemplos desse gênero é o soneto, né? Que o soneto, a gente vê muito lá no o Vinícius de Moraes, né, que é um escritor brasileiro, compositor também, ele fala muito sobre o soneto, né? Tem o soneto da fidelidade, tem vários sonetos, ou seja, eles pegam a poesia e vão musical, ou seja, vem do gênero lírico, né? E o soneto ele tem uma certa estrutura. Ele vai ter 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, quartetos é um conjunto de 4 versos e o terceto um conjunto de 3 versos, né? A métrica usualmente versos decassílabos e alexandrinos, né? Ele sempre tem uma métrica diferente para cada escola literária.
Eles vão ter a rima, né? E quanto ao conteúdo, os poetas líricos se caracterizam pelo predomínio dos sentimentos, das emoções, o que torna-os subjetivos, né? As poesias, normalmente, elas vão pertencer a este gênero. E chegamos também no gênero dramático, né? Então, a gente tem o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. O gênero dramático, ele é composto de textos que foram escritos para serem encenados em forma de peça de teatro. Ou seja, lembra lá das peças, né? Que a gente vê muita propaganda, às vezes a gente tem a curiosidade de assistir uma peça. E também pensem na questão das novelas, né? As novelas que a gente assiste aí na TV, tudo isso é do gênero dramático. Já que não existe narrador nesse tipo de texto, o drama é dividido entre duas personagens locutoras, que entram em cena pela citação de seus nomes. E aí, nós vamos ter uma subclassificação dentro dos gêneros, beleza? Nós vamos ter a elegia, né? Que é um texto de exaltação à morte de alguém. Ou seja, a morte, né, vai ser o ápice da história. Vamos pensar lá na questão do Romeu e da Julieta, né? Do William Shakespeare. O Romeu e a Julieta, eles morreram, então foi o ápice da história, né? Exalta bem a morte deles. A epilâmia é um texto relativo às noites nupciais líricas, né? Ou seja, quando tem aquelas noites em que há poesias, cantigas e coisas bem românticas, né? Romeu e Julieta nas noites nupciais, né? Então é um texto em que fala sobre noites românticas, né? O alto, a gente vai ver em uma escola literária que o alto ele tem a ver com o religioso, né? Normalmente a gente vê muito a questão do santo e do profano, né? Normalmente a gente vai ter também os elementos como a bondade, a avareza, a hipocrisia, o pecado, a virtude, né? Que sempre traz uma moralidade para esses textos. O drama é toda peça teatral, né? Ou seja, com um tom mais sério. Normalmente a gente vê, igual eu falei, né? Na questão das novelas. E ele pode apresentar momentos engraçados, mas predomina no drama a seriedade de um conflito humano ou social. A sátira, né? É quando a gente faz é como se fosse uma ironia, né? É um texto de caráter ridicularizador, podendo ser também uma crítica indireta a algum fato ou alguém, beleza? A piada, né, é um bom exemplo de sátira, né? Ou seja, a gente faz uma piada, a gente faz uma brincadeira ali com ironia com alguém, né? A farsa é um texto onde os personagens principais podem ser duas ou mais pessoas diferentes e não serem reconhecidas pelos feitos dessa pessoa. E nós também temos, né, estilos literários, escolas literárias, estilos de época, beleza? As características da forma e do conteúdo permitem que classifiquemos as obras literárias nos gêneros épico, lírico e dramático. A época em que uma obra foi criada, o contexto histórico a que ela pertence pode contribuir para que ela apresente características comuns a outras obras que tiveram origem no mesmo período. Nesse caso, quando a gente fala sobre a forma e o conteúdo, a gente vai classificar gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. Mas quando a gente pensa em contexto histórico, né, as características comuns, né, a certas obras que foram criadas no mesmo período, a gente vai falar sobre estilos da época. Normalmente não, né? A gente sempre aquela escola literária tem muito a ver com o contexto histórico que está se passando na época. E aí, gente, a gente vai ter uma certa classificação desses estilos literários. Olha só, e existe um critério, né, para a classificação desses estilos literários, né? Normalmente tem uma certa publicação de uma obra que vai marcar tanto o início desse estilo da época, né, dessa escola literária, e também vai existir uma outra obra que vai marcar o final de uma obra e dando início a outra escola literária. Uma coisa que a gente não pode pensar é que, assim, hoje acordei, né? Por exemplo, acordei sábado e disse, hoje tal escola literária acaba ou tal escola literária se inicia. Não é assim. Os autores, eles foram escrevendo as obras, né? E aí, um belo dia, eles desenvolveram outro método, né? Ou seja, surgiu outra pessoa escrevendo outro estilo totalmente diferente. E aí, daqui a um tempo, eles vão falar, não, então, em tal data, a gente terminou uma escola literária e começamos outra. Tranquilo? Para uma visão geral e cronológica dos estilos literários brasileiros e portugueses, né? A gente tem que lembrar que a gente está estudando literatura brasileira e literatura portuguesa, né?
Desde suas origens até hoje, nós vamos ver, né, um quadro a seguir que apresenta também a indicação dos marcos iniciais de cada um, né? Ou seja, às vezes a gente acha que essas escolas literárias, né, que aconteceram aqui no Brasil não aconteceram na Europa, mas a maioria vieram da Europa, né? Ou seja, de Portugal e também de outros países ali por perto, tá bom? Então, por isso que a gente fala sobre literatura portuguesa e literatura brasileira. Normalmente a literatura começou lá na literatura portuguesa, né? E aí veio até o nosso Brasil, né? Tem algumas escolas literárias que elas só aconteceram na literatura portuguesa, né? Até porque Portugal é mais antigo. E aí, como foi só em 1500, né, que surgiu o nosso Brasil, o nosso país, então a gente vê que algumas escolas literárias não aconteceram aqui, né? Mas aí a partir de 1500 a gente já conseguiu dar início a essas escolas literárias aqui também no nosso país. Olha só, o trovadorismo, que é o que nós vamos estudar, né, bastante nesta unidade. O trovadorismo, né, ele é porque ele começou entre 1189 e 1198. Foi mais ou menos nessa data, até porque a gente não tinha uma tecnologia, né, na época para que a gente marcasse, né, quando que iniciou essas escolas literárias. Um dos textos, né, que talvez, né, provavelmente tenha sido o marco dessa escola literária foi a Cantiga da Ribeirinha, que foi isso lá, né, é um texto literário português. Depois do trovadorismo, a gente tem o humanismo, né? O trovadorismo é sempre naquela época ali da Idade Média, né? O humanismo é quando o Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre de Tombo, em Lisboa, né, a capital de Portugal, e ele passa a ser responsável pelos arquivos do Estado, né? E a função do cronista-mor do reino introduzido uma nova visão da história dos reis de Portugal, ou seja, o trovadorismo falava de uma coisa, o humanismo já fala de outra coisa totalmente diferente. O classicismo, ele vem naquela época do Renascimento, né? Quando a gente fala que é quando a gente sai da Idade das Trevas e vai para a luz, né? E aí, depois de alguns anos na Itália, o poeta Sá de Miranda regressa a Portugal, trazendo as novas ideias do Renascimento italiano e ajudando a popularizar novas formas poéticas, entre elas o soneto. O soneto lembra lá do gênero lírico. Ou seja, o classicismo tem tudo a ver com o Renascimento, né? O Renascimento é quando o homem, né, ele se torna o centro de tudo, né? A gente fala que é o antropocentrismo, até porque antigamente, né, lá no trovadorismo, né, na Idade Média, era o teocentrismo, né? Deus era o centro, a igreja era o centro. Já no classicismo, o homem, né, vira o centro de tudo. O barroco, né? O barroco também já acontece aqui no Brasil, né? A gente vê muitas obras, né? E aí, o barroco, com a morte do rei português Dom Sebastião em 1578, o rei Filipe II da Espanha anexa em 1580 o reino de Portugal a seus domínios. O reino português só voltará a ser independente em 1640. No mesmo ano de 1580, falece Luís de Camões, o grande nome do classicismo português. Ou seja, o classicismo é muito marcado por Luís de Camões. Tem uma música do Renato Russo, né, da Legião Urbana, que ele junta, né, os versos do Camões com alguns versos, né, da Bíblia Sagrada. E aí a gente percebe que tudo isso, né, esses versos que ele criou, tem tudo a ver lá no classicismo, né, ou seja, no Renascimento. E aí o Barroco, por que deu início em 1580? Porque foi o fato histórico que marcou isso, foi a morte de Luís de Camões, né? Ou seja, é como se o grande escritor daquela época tenha morrido, então teve que surgir um novo estilo da época, né? Uma nova escola literária. Nós temos também, né, o arcadismo ou neoclassicismo, né, um novo classicismo, e o que marcou esse acontecimento, né, no arcadismo, esse início do arcadismo, foi a fundação da Arcádia Lusitânia. No arcadismo, a gente fala sobre muito contemplar a natureza, né? Até porque o barroco falava muito sobre a questão do santo e do profano, falava sobre muito da religião, né? O classicismo não falava de religião, já o barroco falava. E o arcadismo, ele traz uma exaltação à natureza. O romantismo, né, é marcado em 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, né? E aí o romantismo, ele vai ter algumas fases, né? Vai ter uma fase que fala muito sobre a questão da morte, né, daquele melancolismo, né?
O realismo e naturalismo, o realismo tem tudo a ver com que a gente, no romantismo, por exemplo, a mulher ela era muito idealizada, muito, né? Mas quando a gente pega o realismo, a gente vê que a mulher não é nada daquele ideal, né, que eles falavam, né? A gente vê que tem muita traição por parte das mulheres, a gente vê muito abandono de casamentos, tudo isso dentro do realismo. E no realismo eles são muito descritivos quando eles vão escrever as obras dele. Por exemplo, eles vão escrever uma obra sobre uma família em Portugal. Eles descrevem objeto por objeto da casa, né, do trabalho da pessoa. Então o realismo ele traz isso, né, realmente o real, né, gente? O naturalismo ele vai falar muito sobre o corpo humano, né, sobre o natural. E aí acontece, né, ocorre a polêmica cultural conhecida como questão de Coimbra, né? Coimbra é uma faculdade que tem lá em Portugal. Entre um grupo de jovens intelectuais da Universidade de Coimbra, né, e um grupo de conservadores. Então, o realismo e o naturalismo começa aí nesse fato histórico. Já o simbolismo, ele é uma publicação do livro de poesias O Aristos, né, de Eugênio de Castro. Dentro do simbolismo também eu tenho o parnasianismo, né, eles são bem próximos um do outro. E o modernismo, né, é a publicação da revista literária Orfeu. O modernismo, como o nome mesmo fala, eles trazem uma coisa moderna, eles estão escrevendo sobre coisas que nunca existiam. Quando a gente vai escrever os textos, né, do modernismo, a gente percebe que eles não têm mais aquela questão da métrica, né? Os versos eles escrevem de qualquer jeito, não precisa mais ter uma forma, né? Às vezes a gente não vê rimas. O modernismo, quando ele chegou aqui no Brasil, a gente fala sobre as vanguardas europeias, né? Lá na Europa aconteceu um movimento em que o pessoal quis mudar sobre tudo. E o modernismo, quando ele chega no Brasil, são certos autores, né? Por exemplo, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Carlos Drummond de Andrade, então eles trazem esse modernismo para o Brasil, porque eles viram que na Europa eles estavam escrevendo sobre coisas, né, novas, coisas que não tinha aquela regra, né, tudo mais. Então por isso que é uma coisa moderna. Até porque acontece uma coisa assim que é muito famosa é a Semana de Arte Moderna, né, em 22. Então a gente percebe que o modernismo chegou para o Brasil com esse pessoal, né, que trouxe essas inovações, né, tanto para a arte quanto para a literatura. Gente, lembrando que cada escola literária tem o fato histórico, tem as obras literárias e também a arquitetura, né? Cada arquitetura de cada época tem tudo a ver com o estilo ali daquelas escolas literárias. Isso aqui que eu falei para vocês é tudo a questão da Europa, né? Já no Brasil, a gente percebe que não teve trovadorismo e não teve humanismo, né? A gente já vai começar ali com o quinhentismo e depois a gente entra no barroco, tranquilo? Aqui no Brasil, o que marcou o quinhentismo, né, que foi em 1500, foi aquela carta que o Pero Vaz de Caminha mandou lá para o rei Dom Emanuel, né, dando notícia sobre a viagem de Cabral, informando o fato que haveram chegado às terras que hoje correspondem ao Brasil, né. E aí eles falam sobre os comentários que eles têm sobre os índios, né, sobre os nativos, as pessoas que moravam, né, primeiramente aqui no Brasil, e também sobre a questão da terra, né, uma terra muito rica. Depois do quinhentismo, nós vamos ter o barroco aqui no Brasil. E o que marcou foi a publicação do poema Prosopopeia de Bento de Teixeira. Depois do barroco, a gente vai dar início ao arcadismo ou neoclassicismo, né? Lembrando que o arcadismo contempla muito a questão da natureza. E o fato histórico é a publicação do livro Obras, né, do poeta Cláudio Manuel da Costa. Já o romantismo, né, ele vai falar, o fato histórico foi a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. A gente lembra que o romantismo, ele tem muito essa questão da melancolia, né, da saudade. Eles falam também sobre mortes, então é uma coisa bem triste, né, se a gente for pensar assim. No realismo e no naturalismo, e também no parnasianismo, que foram três escolas literárias que, se a gente for pensar, aconteceu ao mesmo tempo, né, os estilos eram muito... uma pessoa escrevia sobre cada estilo, né? E aí o fato que marca é a publicação dos romances O Mulato, né, de Aloysio de Azevedo, e também Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O Machado de Assis, ele gostava muito dessa questão do realismo, né? Principalmente quando a gente olha a obra do Dom Casmurro, a gente vê que a mulher não é tão idealizada, né? Ela é o real, né? Não tem nada a ver com o romantismo, onde ele idealizava a mulher, né? O sonho. E aí a gente percebe que no Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma frase muito assim, emblemática, né, nesse livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou ler e depois eu vou explicar por quê.
Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Que loucura, professora? Sim, loucura mesmo. Por quê? Quando ele escreve o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história começa no dia que ele morre, né? No enterro dele. Então ele conta assim, é um tempo psicológico, né? Ele vai e volta na vida dele, né? Ele não começa assim do final da vida dele e vai contando, né? Todos os fatos. E ele dedica isso, né? Ele dedica esta obra, né? O narrador personagem, né? Que ele narra em primeira pessoa, ele dedica isso aos vermes, né? Que vão roer ali a carne dele, né? Esquisito. Mas literatura é isso, gente. O simbolismo é a publicação dos livros Missal, que são poemas em prosa, né? E broquéis, que são versos de Cruz de Souza. O pré-modernismo ele é marcado pelo livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os Sertões, ele se passa lá na Guerra dos Canudos, né? Do Antônio Conselheiro. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, né, na internet sobre Os Sertões, assim, é uma obra muito rica, né, que fala muito sobre a questão do Nordeste, né, brasileiro. Tem podcasts também, né, há um tempo atrás, uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu participei de um curso, né, online também, sobre literatura, e aí um deles falava sobre, uma das aulas a gente falava sobre o Euclides da Cunha, né, com a obra Os Sertões, e aí a gente vê muito essa questão, né, da precariedade no Nordeste e tudo mais. E também eu escutei os podcasts, se eu não me engano, são 5 episódios, né, que a gente vai escutando. E o modernismo, né, ele é marcado pela Semana de Arte Moderna, igual eu falei anteriormente para vocês, né, lá em São Paulo, que representa um marco no surgimento de novas concepções literárias que se desdobrariam depois em diferentes movimentos, né. No pré-modernismo, a gente vê muita questão das vanguardas europeias, igual eu falei para vocês. Anteriormente, quando a gente estava falando sobre a literatura na Europa, né? Principalmente a literatura portuguesa. E aí, eles pegaram e trouxeram todo esse modernismo, né, para o nosso Brasil, né? Mudaram, né? Igual eu já tinha falado para vocês sobre a questão de que eles mudaram a forma de escrever, não precisavam mais ter regras, né? E aí nós chegamos no trovadorismo, né? Que se a gente for pensar, é a primeira escola literária aí. Só que lembrando que o trovadorismo, ele não aconteceu no Brasil, até porque ele aconteceu em 1100, mais ou menos, tá bom? Foi as primeiras manifestações literárias em língua portuguesa e elas ocorreram na Idade Média, né? Quando a gente fala sobre a Idade das Trevas, né? Quando Portugal ainda estava em processo de formação. Beleza? O trovadorismo é o primeiro período da literatura portuguesa e é o primeiro que nós vamos estudar. Qual foi o marco inicial, né? Foi quando teve a publicação da Cantiga de Ribeirinha ou Cantiga de Garvaia, né? Que foi escrito por Paio Soares de Taveiros em 1189. Faz tempo, né, gente? Lá no século XII. E por que, né, que chama trovadorismo? O que são os trovadores? Olha só. Como a maior parte do povo não sabia ler nem escrever, o gênero que mais se destacou no período do trovadorismo foi a poesia, que era cantada, né? Ou seja, daí vem as cantigas, né? Lá no trovadorismo a gente vê muito as cantigas, né? Nós vamos ter 4 tipos de cantigas aí no trovadorismo. Os trovadores compunham e cantavam essas cantigas, que eram escritas e reunidas em livros chamados cancioneiros, beleza? Ou seja, então os trovadores era aquela galera que compunha essas cantigas e também cantavam essas cantigas. Então, por isso que eles são trovadores, por isso que veio o nome trovadorismo, né? E aí, dentro do trovadorismo, a gente vai ter essas cantigas. Nós vamos ter 2 grupos e dentro desses grupos nós vamos ter as divisões. Nós vamos ter as cantigas, né, de amor, né, são as cantigas líricas, que elas podem ser de amor e de amigo, e nós vamos ter as cantigas satíricas, né, que pode ser de escárnio ou de maldizer. A cantiga de amigo, né, ela era uma poesia lírica, né? Era um ambiente rural, linguagem simples e fortemente com musicalidade, né? Ou seja, com repetição de palavras e frases. O eu lírico era feminino, né? Ou seja, quem cantava, né? O personagem principal dessa cantiga era uma mulher, né? Feminino. Só que, professora, as mulheres tinham voz naquela época? Não tinham. Então, o que eles faziam? Às vezes, as mulheres escreviam, né?
escreviam sobre aquilo, ou homens, né, se passando pela voz feminina, e deixavam os trovadores, né, os homens cantarem essas cantigas, né? Olha só, é um eu lírico feminino, né, que vive se lamentando porque o namorado foi para a guerra, né? É um amor natural e espontâneo, e ou seja, nesse contexto, amigo tem o mesmo sentido de namorado, né? Nessa questão da cantiga de amigo, né? O amigo seria o namorado dessa mulher. Já na cantiga de amor, né, que é dentro das cantigas líricas, é uma linguagem mais rebuscada, né, ambientação aristocrática das cortes. O eu lírico é masculino, que vive se declarando para uma mulher idealizada, inatingível e distante. Ou seja, normalmente a gente vê um servo, né, um servo feudal, que era chamado de um vassalo, com amor ao seu sucerano, né, ou seja, ao senhor feudal, né, ou seja, a gente sempre vê na cantiga de amigo, é uma mulher cantando que o seu namorado foi para a guerra, né? Então ela está muito triste. O amigo seria o namorado. E na cantiga de amor é um homem se declarando para uma mulher que é inatingível, por exemplo, é um servo que está se declarando para uma princesa, né? Então às vezes a gente percebe que é um amor impossível, né? Já nas cantigas satíricas, né, na poesia satírica, a gente vai ter a de maldizer e a de escárnio. A de maldizer é uma crítica direta, né, uma linguagem agressiva e de zombaria. Às vezes aparecia até palavrões. Eram cantigas usadas para falar mal das pessoas de modo explícito, né? Ou seja, na cantiga de maldizer, às vezes a gente vê até o nome, né, da pessoa. Tem uma que é bem famosa, né, Dona Feia. Dona Feia era o apelido que eles deram para uma mulher, e aí eles usavam essa cantiga de maldizer. Já na cantiga de escárnio, é uma crítica indireta, com linguagem sutil, né, ironia e duplo sentido. O nome da pessoa que era zombada não era revelado. Ou seja, na cantiga de maldizer, eles falavam o nome mesmo da pessoa, né, era uma crítica bem direta, bem aberta. E já na cantiga de escárnio, a gente vê que é uma crítica indireta, né? A gente tem ali uma coisa mais sutil. Ele fala de alguém, mas de uma forma mais sutil, com jogos de palavras. Dentro do travadorismo, a gente tem as cantigas, né? Sendo de amigo, de amor, de mal dizer, de escárnio. E também a gente tem as novelas de cavalaria, né? Que ela é em forma de prosa. Prosa, gente, é um texto corrido, tá bom? A poesia, a gente percebe que são em versos, né? A prosa não, é em períodos, né? Em texto corrido mesmo. As novelas de cavalaria eram adaptações das canções de gesto, ou seja, poemas que narravam aventuras heróicas. Aventuras fantásticas de cavaleiros lendários e destemidos, detalhes da vida e dos costumes da sociedade da época, ou seja, novelas de cavalaria tem tudo a ver ali com a Idade Média, né, com os cavaleiros, né, vamos pensar assim. E o teatro, né, que era outro tipo de texto existente ali no trovadorismo, ele falava sobre mistérios, que eram episódios bíblicos, né, até porque a Idade Média, né, a igreja tinha forte poder sobre a sociedade. Milagres, também tem tudo a ver com a religião, né? Episódios da vida dos santos. E moralidades, né? Que é didático moralista com personagens abstratos ou defeitos morais. Então, sempre essa questão da igreja estar criticando ali os costumes, né? do ser humano. E aí, a gente tem algumas características desse trovadorismo, né? O trovadorismo surgiu na Idade Média, né? E ele se desenvolveu em meio ao domínio da Igreja Católica, né? Ou seja, ali a visão teocêntrica, né? Deus é o centro de tudo, tá? E do moralismo religioso. Além disso, outro aspecto do período é a questão do feudalismo, né? A questão do senhor feudal, né? Dos vassalos, que eram os servos, né? Do feudo, né, que era uma parte de uma terra, né, eu acho muito interessante, é uma das partes que eu mais gosto da história, essa questão da Idade Média, né. E aí, né, das relações de vassalagem, né, o vassalo era o servo, que nas cantigas ficou conhecida como vassalagem amorosa, ou seja, nas cantigas o homem se coloca como vassalo ou servo da mulher amada, então normalmente é uma mulher inatingível, né, um amor impossível. Tranquilo? Ou então, né, uma mulher que está ali cantando para o namorado que foi guerrear. Então tem tudo a ver, né? O servo se apaixona pela princesa, né, ou pela filha do senhor feudal, que era o chefe ali da época. Nós temos também a questão das guerras, né, dos cavaleiros, né, o homem foi para a guerra, né, conquistar territórios, né, e tudo mais. E também a gente pensa que na Idade Média também tem
a influência muito grande da Igreja Católica, né? Da religião, beleza? Pessoal, espero que vocês consigam, né, ter entendido os conceitos de literatura, né, os gêneros, também os estilos, né, as escolas literárias, né, eu tentei falar assim o mais geral e focar mais no trovadorismo, até porque um dos nossos objetivos na aula era entender essa questão do trovadorismo, tá bom? E outra coisa, gente, à medida em que vocês forem assistindo aos vídeos, né, as videoaulas, vão fazendo anotações sobre isso, tá bom? Ou então, eu sempre dou a dica para vocês. Leiam o material da escola, depois vocês vão lendo e marcando, né, as partes importantes. Caso vocês queiram também fazer anotações, pequenos resumos, esqueminhas sobre esse tema, sobre os temas, né, das aulas. E também vão pausando o vídeo, né? Ah, professora, eu não entendi o que eu li. Vai no vídeo, volta, tá bom? Espero que vocês consigam entender, gente. E bons estudos para vocês. Até a próxima unidade. Até mais!